Oi, sétimo ano, tudo bem com vocês? Então, nós vamos aqui hoje, né, aprender um pouquinho sobre variação linguística, né, a variação estilística, tá certo? Variação linguística, né, é um fenômeno, né, que ocorre na nossa língua, tá certo? Não é só na nossa língua daqui do nosso país, mas na língua em geral, tá certo? Nas interações, né, sociais, que é a fala, é a principal meio de interação social. Então, essa fala, ela sofre algumas variações. Vamos entender um pouquinho, né, o que é direitinho e o que influencia nessas variações. Então, a variação linguística, né, é o nome, né, que é dado aos fenômenos, né, das variações que a língua recebe. Então, quando nós falamos variação linguística, nós estamos falando de diferentes idiomas, certo? Não. Estamos falando da variação de uma mesma língua. Vamos utilizar o exemplo aqui da nossa língua, né, nossa língua portuguesa, nós utilizamos no Brasil. Então, olha só. O português, né, falado por nós brasileiros, português brasileiro, né, ele é uma língua, só que há variações nessa língua, né, há várias maneiras de utilizá-la, né, tem pessoas que falam de um jeito e falam de outro. Então, essa variação linguística, né, ela tem essa influência, essa mudança decorrente de fatos culturais, regionais ou sociais, né? O que é isso, tia? Ou seja, dependendo, né, das pessoas que a falam, né, vai ocorrer essas variações, essas mudanças, tá certo? Vai ser uma coisa que dá para entender? Vai, porque é um idioma, só que vai haver variações na fala, ok? Então, alguns fatores, né, que influenciam para que essa variação, essa modificação ocorra, né, é a localidade, né, o local que as pessoas estão, né. Por exemplo, aqui na nossa região Nordeste, nós falamos de uma forma. Já quem mora na região Sul, né, fala de outra forma. Fala a mesma língua, mas de maneira diferente, certo? Outro fator que pode influenciar na variação linguística são os grupos sociais, certo? Por exemplo, nós professores temos uma maneira de falar, né? Por quê? Porque nós podemos falar ali, né, há termos, né? Termos próprios do nosso grupo, assim como também os médicos, né? Os médicos também, eles têm os termos próprios, né, da área deles, do grupo social deles. Então, há também essa variação, essa mudança de fala, né, em decorrente dos grupos. Nós também podemos, um fato que influencia bastante é o fato histórico, certo? É a época em que nós estamos, vai influenciar também na nossa maneira de falar. Por exemplo, nós, né, somos dessa geração, falamos de uma maneira diferente de quem é da década passada, por exemplo, tá? do século passado, de 1500, né? Falavam de outra forma. Então, há essa variação, certo? Essas variações são as modificações pequenas, né, que vai influenciar ali de acordo com quem está falando, o local que está falando, o grupo social, tá certo? E aí, nós podemos, né, ter dois tipos de registros na variação estilística, certo? Que quer dizer estilo. Nós temos o registro formal e o registro informal, né? Que são o quê? São as maneiras como eu vou falar, né? Se eu vou usar uma coisa, vou me utilizar um discurso mais formal, mais correto, né? Ou se eu vou falar de uma maneira mais aberta, mais espontânea, certo? Utilizando gírias, né? Então, isso vai depender, né, de acordo com o meu interlocutor, que é de quem está me ouvindo, quem vai receber a minha mensagem. Por exemplo, se eu estou falando com uma pessoa que eu não tenho muita intimidade, né? Por exemplo, se eu estou falando com um juiz, né? Eu vou ter cautela nas minhas palavras, eu vou utilizar aquela fala mais formal, né, para falar com o juiz. Já se eu for falar com uma colega minha, né, uma amiga minha, uma irmã minha mãe, por exemplo, eu vou utilizar, né, a linguagem mais informal. Eu não preciso de tanta formalidade para falar com uma pessoa, né, que eu tenho intimidade, certo? Então, o meu interlocutor vai interferir, né, no tipo de discurso, na fala, no tipo de fala que eu vou utilizar, tá certo?
Um outro fator também, né, que influencia na maneira que eu falo, no meu tipo de registro que eu vou utilizar, é o suporte, né, do qual aquele texto, aquela coisa que eu falei vai circular, né, que o suporte é o local onde o texto vai circular, ali vai ser publicado. Por exemplo, eu vou mandar uma mensagem de WhatsApp para meu esposo, né, então eu vou mandar ali aquela mensagem, vou abreviar palavras, eu vou mandar, né, bem aquela linguagem bem desleixada. Por quê? Porque eu tenho intimidade com ele, né? Então eu tenho contato, certo? Eu tenho uma certa ligação. Então o tipo de mensagem, né, que eu vou mandar para ele vai ser uma mensagem mais íntima, mais informal, tá certo? Já se for publicar uma mensagem, por exemplo, no grupo da escola, né, para os pais, ou no grupo da escola para os professores, eu não vou utilizar a mesma língua, a mesma maneira de falar, né, o mesmo tipo de registro que eu utilizei, né, na mensagem para meu esposo, para uma irmã minha. Né, eu já vou me utilizar outro tipo de linguagem, a linguagem um pouquinho mais formal, né, para esse tipo de pessoa, porque são pessoas que eu não tenho, né, muito contato, são pessoas, né, que então a situação ali vai exigir, né, que eu faça utilização da linguagem mais formal, tá bom? Então, só para fechar, né, o pensamento de vocês, nós temos o tipo de linguagem formal e informal, tanto nos textos escritos quanto, né, oralmente. Por exemplo, nós temos uma situação que nós utilizamos, né, a fala de maneira formal, numa situação de entrevista de emprego, por exemplo. Né? Eu não vou chegar lá falando de todo jeito, eu tenho que ter cautela, eu tenho que me policiar na maneira que eu falo, né, porque isso vai interferir ali na situação, se eu vou ser contratada ou não, tá certo? Então, esse tipo de situação é uma situação que a gente utiliza a linguagem oral, né, a linguagem falada, mas tem que ser de formalidade, tá bom? E também pode ser escrito, né, como eu já falei, pode uma redação que eu vou fazer, né, um e-mail que eu mando, que apesar de ser uma coisa eletrônica, né, mas eu também tenho que utilizar uma certa formalidade. Ok? Então, a situação que vai exigir de você, o interlocutor também vai lhe dizer se você vai utilizar a linguagem formal ou informal, tá bom? Então, ambas são coisas diferentes, mas fazem parte do todo, né, da nossa linguagem, nossa maneira de se expressar. E isso que é a variação linguística, tá bom? É o mesmo idioma que é falado de várias formas diferentes.